most outstanding experience on this historic flight? I suppose it was when the clouds opened up over Target and Nagasaki. Target was there pretty as a picture. I made the run, let the bomb go. That was my greatest thrill. Einstein disse a um amigo íntimo quando ouviu a notícia: eu deveria ter meus dedos queimados por ter escrito aquela primeira carta a Roosevelt. Os velhos chineses estavam certos. É impossível saber o resultado das nossas ações. Essa foto foi tirada em frente ao número 112 da Mercer Street em Princeton, que era uma velha casa branca muito bonita. Não sei o que aconteceu com ela. Espero que alguém a preserve como um santuário, ainda que pelo testamento dele isso não devesse acontecer. Casas têm alma. Quero dizer, havia algo naquela casa. Naquela velha casa americana de madeira, com teto baixo e tudo um pouco torto. E aquela grande velha mobília alemã. Havia simplicidade, calma naquela casa. Uma doçura, mas que foi criada pelas mulheres da casa, eu acho. Depois que Elsa morreu em 1936, Einstein viveu com sua enteada Margot, sua secretária por 20 anos, Helen Dukas, e sua irmã, Maya. Depois da guerra, Maya ficou doente e acamada. Einstein lia para ela todas as noites seus escritores favoritos, Tolstói e Goethe. E há uma palavra em alemão que é uma combinação de fato e verdade. E esse sentimento genuíno, essa doçura, essa quietude, existia naquela casa. A mídia fez sensacionalismo com o papel de Einstein na construção da bomba atômica. Ela o chamou de pai da bomba, mas ele não o foi. Embora a fórmula teórica de Einstein, E igual mc ao quadrado, tenha sido a base para a fissão nuclear, ela era apenas uma descrição da natureza, não uma fórmula para uma bomba. Einstein não se sentia culpado pela sua ciência, mas ele se sentia culpado. Eu não vi muito Einstein até depois da guerra. Normalmente conversávamos sobre os acontecimentos mundiais em vez de ciência. Uma noite, Einstein disse que... Bom, eu tentei gravar na memória suas palavras enquanto ele falava e imediatamente saí e fui para casa. Peguei meu diário e escrevi o que ele tinha dito. Eu cometi um erro na minha vida quando assinei aquela carta para o presidente Roosevelt, defendendo a construção da bomba atômica. Mas talvez eu possa ser perdoado por isso, porque todos nós sentíamos que havia uma grande probabilidade dos alemães estarem trabalhando nessa questão. E eles poderiam conseguir e usar a bomba atômica para se tornar a raça dominante. A ligação de Einstein com a bomba atômica gerou uma avalanche de cartas e telegramas. Helen Dukas tentou protegê-lo. Ele se retirou para Mercer Street. Mas
A doçura já não era a mesma. Os maiores temores de Einstein tinham se concretizado. Os produtos da ciência não eram benignos. O homem poderia agora destruir o mundo. Einstein ficou arrasado pelo mau uso do que ele mais amava e acreditava que agora era necessária uma nova maneira de pensar. Ele sentia uma profunda obrigação moral de agir. Em 1946, foi organizado um comitê de emergência dos cientistas atômicos. Esse comitê coletou várias centenas de milhares de dólares que produziram um filme sobre a bomba atômica e a natureza da guerra nuclear, advogando o que Einstein defendia nessa época. Que havia chegado a hora de desistir da ideia de resolver as disputas entre as grandes potências servindo-se da guerra, que as armas tinham se tornado muito destrutivas, tornando irracionais os velhos padrões de ir para a guerra. Assim, o comitê de emergência foi organizado com Einstein como presidente e era normalmente chamado apenas de Comitê Einstein. Einstein e outros cientistas quiseram moderar a parceria entre ciência e governo, sentindo que ela colocava perigosamente a tecnologia e seu poder nas mãos erradas. We scientists who release this immense power have overwhelming responsibility in this world life and death struggle to harness atoms. We ask your help in this fateful moment. Esse filme poderia ter alguma pertinência se as bombas de hidrogênio não tivessem sido desenvolvidas por volta de 1950. Bem, é claro que a bomba de hidrogênio apenas enfatizou o fato de que a guerra nuclear entre as grandes potências, seria pura insanidade. A capacidade de matar é muito grande e barata. A maneira mais barata de matar pessoas é usar armas nucleares. Elas são, na verdade, extraordinariamente baratas. Stattdessen ist sie grenzenloser Plunder und macht den großen Ursprung keine Ehre. Não há nenhuma honra na origem dessa grande tecnologia. Es muss der Besen wieder sein gewesen und wie der Geist die Technik überwinden. O espírito deve novamente conquistar a tecnologia, sobrepujar a tecnologia. Am weisen Meister wird die Welt genesen. Neste caso, o mestre, não Deus. Neste caso, o mestre, não Newton, mas o mestre Einstein. Esta é a luz da esperança que hoje pretendemos acender com um fósforo. Não sei quanto de esperança ele tinha, mas ele se sentiu de alguma forma obrigado a fazer todo o esforço possível para conseguir o fim da guerra. Acho que, como a maioria das pessoas que tem alguma ideia sobre o poder de destruição das armas nucleares, ele percebeu que uma terceira guerra mundial poderia muito bem significar o fim, ou quase com certeza, significar o fim da civilização e possivelmente o fim da vida na Terra. Por que a responsabilidade? Acredito que a terrível deterioração da conduta ética das pessoas hoje em dia advém da mecanização e da desumanização de nossas vidas. Um desastroso subproduto do desenvolvimento da mentalidade técnica e científica. Nós somos culpados. O homem se torna frio mais rapidamente do que o planeta que ele habita. Hydrogen bomb appears on the public horizon as a probably attainable goal. Its accelerated development has been solemnly proclaimed by the President.
its successful radioactive poisoning of the atmosphere and hence annihilation of any life on Earth has been brought within the range of technical possibilities. The ghost-like character of this development lies in its appearance. Por período de 5 anos, começando em 1949, o FBI, sob a chefia de Edgar Hoover, começou a montar um grande dossiê sobre Einstein. Mas o governo não foi tão longe a ponto de chamá-lo a depor. Durante os interrogatórios de McCarthy, Einstein encorajava a resistência passiva. Ele aconselhava que não se alegasse a quinta emenda, que protege contra a autoincriminação, mas sim a primeira, que protege a liberdade de expressão. Seu amigo Oppenheimer, acusado de simpatias comunistas anti-americanas, não aceitou o conselho de Einstein. Ele estava um pouco fora de sintonia com o espírito da época. Não nos esqueçamos de que o final dos anos 40 e principalmente os 50 era uma época na qual os Estados Unidos não se caracterizavam como uma democracia liberal. Era a época do macartismo, da suspeita. O caso Rosenberg, a perseguição de Oppenheimer no campo científico, não era a atmosfera de liberdade que deveria ter existido na América. Ele não viu a face mais atraente dos Estados Unidos, e eu não sentia que sua união com os Estados Unidos era um grande sucesso. No. I do not permit anything. Would you have anything to say about Dr. Oppenheimer's present status? I have already said. No. Einstein mergulhou no seu trabalho e se retirou dos olhos do público. Recusava qualquer aparição pública e pedidos de entrevistas, fazendo exceções apenas para algumas poucas causas de refugiados da Europa e para Israel. Havia muitas contradições em sua vida e em sua personalidade. Ele estava ligado ao sionismo. Isso me surpreendeu um pouco, porque, em geral, ele desaprovava o nacionalismo. Mas aprovava o sionismo e conseguiu conciliar essa contradição, descrevendo o sionismo de um modo um tanto romântico e poético, muito mais num contexto espiritual do que político. Ele se comovia com a ideia de que o povo judeu seria reunido nas condições de sua glória e criatividade do passado, e estabeleceria um tipo de centro cultural e espiritual na Palestina, mas sempre com a condição de que o sionismo deveria entender sua obrigação de chegar a um acordo com seu ambiente árabe e não entrar na terra de Israel numa espécie de movimento colonial declarado. Einstein escreveu: se não encontrarmos uma forma de cooperação honesta em nossas negociações com os árabes, não aprendemos nada durante nossos 2000 anos de sofrimento e merecemos qualquer destino que se abater sobre nós. O primeiro presidente de Israel, Chaim Weizmann, morreu em novembro de 1952. E quando se discutiu sobre sua sucessão, Ben-Gurion teve a ideia extraordinariamente audaciosa de oferecer a presidência a Einstein. Mesmo antes que eu pudesse entrar em contato com ele, o telefone tocou e ele em pessoa estava na linha, acometido por um pânico quase histérico, dizendo: por favor, tire essa ideia da agenda. Sou implacável e francamente contra ela. Não vou fazer isso. Será que você não pode fazer alguma coisa para tirar todos esses jornalistas daqui? Prime Minister Ben-Gurion of Israel arrives at Princeton, New Jersey to call on Dr. Albert Einstein, one of the world's greatest scientists. The father of relativity and the man whose physics formula led the way to the atomic explosion plays host to the leader who played a great part in the creation of the Israeli nation. Eles estão me ligando, estão vindo à minha casa. Por favor, encerre esse assunto de uma vez por todas. E ele adicionou essa frase: eu realmente sei alguma coisa sobre a natureza. Não sei nada sobre a espécie humana e, de qualquer forma, não assinaria nada em que não acreditasse.
Eu sentia que ele estava lisonjeado e satisfeito com a ideia de ter seu nome colocado nesse contexto. E quando alguém se referia a ele, como eu fiz, como o maior judeu vivo, ele não parecia rejeitar esse título com nenhum tipo de indignação. Einstein continuou seu trabalho na nova teoria do campo unificado, embora não estivesse bem de saúde. Sua primeira esposa, Mileva, e seu amigo de toda a vida, Michael Bessel, tinham morrido recentemente, mas foi a morte de sua irmã, Maya, que o deixou sentindo-se estranhamente desamparado. Ela era muito parecida com ele no temperamento e ele sempre tinha sido íntimo dela. E Margot gostava muito de Maya. Foi terrível para Margot quando Maya morreu. Essa história me foi contada por Margot. Ela me contou mais de uma vez. Eles estavam sentados na varanda, olhando aquele velho e doce jardim. E Margot estava chorando. E o professor disse: Schau ein bisschen hinein in die Natur und dann wirst du alles besser verstehen. Agora olhe bem dentro da natureza, então você vai entender tudo melhor. Quando fiquei mais velho, a identificação com o aqui e agora foi lentamente perdida. Alguém se sente dissolvido e fundido com a natureza. Isso me faz sentir feliz. A maior experiência que podemos ter é um mistério. No fim de sua pesquisa, o cientista chega a um muro de pedra, a um mistério que transcende a compreensão. Ele permanece reverente diante do espetáculo da natureza, com sua ordem, com seu sistema, com sua coerência, e então chega à conclusão de que existe alguma força controladora que evita que este planeta seja despedaçado. Se as pessoas querem chamar isso de Deus, deixe-as chamar de Deus. Mas ele chegou até mesmo a declarar, a respeito disso, que a ideia religiosa não era a que ele poderia descartar, porque ele mesmo tinha descoberto que existe um domínio além do qual a compreensão humana fica impotente e indefesa. Ele tinha um aneurisma na aorta que era muito perigoso. Costumava ter dores ocasionais nos últimos 6 anos de sua vida. Nunca conversei com Einstein sobre a morte. Nunca lhe perguntei, você tem medo ou você não tem medo da morte? É a sensação que se tem de uma pessoa, essa falta de medo do tempo, essa falta de interesse de quanto tempo decorrerá até que se chegue a um objetivo. Isso, eu acho, se traduz, em última instância, numa ausência de medo da morte. E bem no fim, na última semana, quando eles disseram para ele, se quiser, podemos tentar operá-lo como um último recurso. Ele disse não, ele não queria ser operado. Ele disse, quero ir quando estiver pronto e farei isso de uma forma elegante. Nossa situação nessa terra parece estranha. Todos nós aparecemos aqui involuntariamente e sem sermos convidados. Ficamos por pouco tempo, sem saber por quê. Para mim, basta admirar-me com os segredos.